programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo ao Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet que é produzido por meio de uma parceria entre TVs e universidades públicas nordestinas. Você sabia que em todo o Nordeste brasileiro existem mais de 30 universidades públicas produzindo ciência? Vem com a gente acompanhar o que está sendo feito. Na luta contra o coronavírus, você vai saber como e por que pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba trabalham no sequenciamento do genoma da Covid-19. Estudiosos da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, criam um portal com informações sobre a pandemia. E no sul baiano, pesquisadores descobrem que o cacau, muito além do chocolate, pode ajudar no combate à Covid-19. Quando a gente estuda biologia, a gente aprende que genoma é toda a informação hereditária de um organismo que está codificada em seu DNA. E partindo desse princípio, é que estudiosos da Universidade Federal da Paraíba trabalham no sequenciamento do genoma da Covid-19, um esforço fundamental para, entre outras coisas, entender como o vírus se comporta no nosso organismo. A Paraíba já sequenciou cerca de 200 genomas do novo coronavírus e é um dos 3 únicos estados do país a realizar o mapeamento de maneira ininterrupta desde março do ano passado. Isso foi possível graças a um projeto realizado em parceria pela Escola Técnica de Saúde da UFPB, o Laboratório Central do Estado da Paraíba e a Fundação Oswaldo Cruz. Esse sequenciamento vai possibilitar a identificação de mutações que esse vírus vai sofrendo ao longo do tempo. Uma coisa que é comum, uma vez que trata-se de um vírus de RNA, e os vírus de RNA normalmente têm uma taxa de mutação elevada. Apenas Paraíba, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro conseguiram monitorar todo o período da pandemia, as linhagens do SARS-CoV que foram sendo identificadas. A análise é feita a partir de material obtido nos cotonetes utilizados nos testes SWAB, em pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. Manter um mapeamento atualizado dos vírus em circulação é fundamental para o planejamento de políticas públicas de enfrentamento à pandemia. A identificação dessas mutações é extremamente importante, porque dependendo de onde elas acontecem e com que frequência elas acontecem, isso pode fazer com que o vírus torne-se mais letal, mais contagioso, que o vírus passe a não ser mais detectado pelos testes diagnósticos. E isso é extremamente importante porque a gente consegue acompanhar as modificações que o vírus vai sofrendo ao longo do tempo e também consegue identificar linhagens externas ao país que podem estar chegando à Paraíba. O projeto já produziu alguns resultados importantes, como a identificação do primeiro caso de reinfecção no país. Nesse caso de reinfecção, a gente identificou uma linhagem de SARS-CoV-2 que tinha uma mutação muito importante, que é a mutação E484K na Spike, que é a mesma mutação da linhagem da África do Sul, e essa mutação está sendo associada com a maior capacidade de transmissibilidade do vírus. E a batalha da ciência contra o coronavírus continua. Estudiosos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia também têm realizado pesquisas para entender o comportamento do vírus da Covid-19 no nosso organismo. Vamos conferir. Toda vez que nós temos contato com esses micro-organismos, o nosso corpo tenta nos defender, né? Então, ele tem mecanismos de defesa para nos proteger, né? Em alguns casos, esses mecanismos são muito bem sucedidos,
né? Entretanto, em outros casos, esses mesmos mecanismos que nos defendem podem nos levar à doença. Ou seja, eu posso tentar proteger a pessoa de uma forma tão forte, mas tão forte, que ao invés de protegê-la, eu acabo causando a doença. Então, aparentemente, no coronavírus, essa resposta muito forte vem sido observada nos casos mais graves. Então, provavelmente, as pessoas que têm casos mais graves relacionados ao coronavírus é porque eles têm uma resposta muito forte perante a presença do vírus. Entidades biológicas, digamos assim, não são organismos propriamente ditos, mas são entidades biológicas que eles têm eles sofrem a influência do ambiente, então eles sofrem mutações. Todos os vírus vão ter mutações dentro do seu ciclo, né? Eles vão realizar essas mutações exatamente para que eles continuem infectando as pessoas, né? Os seus hospedeiros, no caso, que somos nós. Então, consequentemente, né, nessas mutações, você pode encontrar, então, algumas cepas virais, né, que elas podem se tornar, então, mais infecciosas, né? Então elas podem ter a capacidade de se dispersar mais na população. Essa é uma das consequências que a gente pode encontrar, não só com o coronavírus, mas com qualquer tipo de vírus. Assim como também essas cepas podem tornar mais agressivas, né? Então, a depender do tipo de proteína que receba essa mutação, né, de onde ocorra essa mutação, pode ocasionar um vírus com uma gravidade maior. Por isso que a gente está vendo aí, por exemplo, né, indivíduos mais jovens agora começando a ter casos mais graves, né? Isso pode ter relação com essas cepas mutantes, certo? Não só uma ou duas, mas existem dezenas de cepas mutantes aí espalhadas, ou até a casa de centenas de cepas mutantes espalhadas, né? Então, essa é uma consequência inevitável. Com a vacinação, obviamente, mesmo tendo um mutante, a chance dele depois causar um dano grave reduz drasticamente, né? Então, seria manter esse foco na vacinação. E daqui a pouco a gente volta com mais Univerciência, trazendo as informações a respeito das pesquisas científicas desenvolvidas nas universidades públicas do Nordeste. Fique com a gente. Jornalismo dinâmico, focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. O UESB Notícias é de segunda a sexta, aqui na sua TV UESB. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Quando a gente pensa em cacau, é praticamente automático. A gente logo associa ao chocolate.
Mas pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia, descobriram que o fruto também pode ser útil no combate à Covid-19. Vamos acompanhar? Uma equipe de pesquisadores do Departamento de Ciências Biológicas da UESC, com o apoio da FAPESB e das Universidades Federais de Minas Gerais e Viçosa, está investigando o potencial do cacau para criar um remédio para tratar infectados com a Covid-19. A busca para combater o vírus está ocorrendo mundialmente. Em Ilhéus, o grupo pesquisa as propriedades do cacau desde 2005 contra diferentes doenças. O coronavírus, quando invade as células, ele produz uma poliproteína e essa poliproteína precisa ser cortada em proteínas menores. E isso é feito por duas proteases. E aí, ocorrendo essa clivagem, o vírus consegue completar o seu ciclo na célula. O nosso projeto consiste em usar inibidores de protease, ou seja, das tesouras do vírus, para inibir a protease do vírus, para funcionar como fármaco contra a Covid-19. Nós já viemos trabalhando com inibidores de protease do cacau há cerca de 15 anos. A ideia surgiu de colaborações anteriores, onde usamos esses inibidores contra patógenos de interesse na saúde humana. Dispomos de uma equipe de colaboradores que permite desenvolver as diferentes etapas da pesquisa. Estudantes de pós-graduação de Biologia e Biotecnologia de Micro-organismos e de Genética e Biologia Molecular aqui da UESC estão engajados no desenvolvimento dessa pesquisa. A pesquisa está estruturada em 4 etapas. A primeira, que já está concluída, que envolveu o teste dos inibidores contra a protease a nível computacional. O nosso objetivo é basicamente fazer uma triagem das interações entre as moléculas envolvidas, que são os inibidores de protease oriundos do cacaueiro, juntamente com as proteases do vírus. E nós temos utilizado algumas ferramentas computacionais que nos possibilitam a visualização e o entendimento da natureza dessas interações. Agora, a próxima etapa consiste em produzir a protease no laboratório e testar os inibidores contra a protease. Esses inibidores também serão testados contra células humanas no laboratório de imunobiologia daqui da universidade, sob a supervisão da professora Jane Lima. Nós realizaremos ensaios biológicos in vitro com os inibidores para verificar a toxicidade dos mesmos em células humanas. Estes testes são importantes para a triagem e avaliação de possíveis fármacos com potencial antiviral. Até março de 2021, o grupo de pesquisadores da UESC enviou 2 inibidores do cacau para o laboratório no Centro de Produção de Vacinas da UFMG. E a previsão é que os inibidores sejam testados contra o vírus SARS-CoV-2 até o mês de maio. A última etapa já são os testes desses inibidores contra o próprio coronavírus, em células carregando o coronavírus. Isso será realizado lá no laboratório do Centro de Produção de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a coordenação do professor Flávio Fonseca. Parte desse estudo vai ser conduzido aqui no Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, e na UFMG, onde nós temos um laboratório NB3, onde será possível multiplicar o vírus, uma vez que esses inibidores sejam identificados, inibidores de protease, aí na UESC, e aí esses fármacos, esses peptídeos com maior potencial de intervenção na replicação do vírus SARS-CoV-2 vão ser enviados para cá, onde nós vamos fazer os testes com o vírus in vitro, em células dentro do Laboratório de Biossegurança NB3 da Universidade Federal de Minas Gerais. Mesmo em isolamento, trabalhamos em equipe na luta contra a Covid-19. E a batalha da ciência contra o coronavírus continua. E não é que tem gente na Universidade Federal do Ceará trabalhando numa pesquisa que pode contribuir na produção de um medicamento de combate à Covid-19? Roda aí. Originalmente, essas moléculas, os peptídeos, certo? Que são frações que formam as proteínas, eles foram desenhados contra bactérias e fungos, que é um foco do nosso trabalho. Então nós pensamos, será que nós não poderíamos aplicar esses peptídeos contra o coronavírus? Então foi quando nós começamos os primeiros estudos de simulação, né, que é aquele primeiro trabalho que já foi publicado, e que nós vimos que os resultados foram bons. A partir daí nós fomos aprofundando nesses estudos e chegamos à conclusão no primeiro trabalho.
foi que nós fizemos? Nós pegamos uma proteína vegetal, tá? Por exemplo, da mamoneira e da acácia branca, e utilizamos essa proteína como um molde, como se ela fosse uma forma, tá? A partir dessas proteínas, nós desenhamos moléculas pequenas, né, que são os peptídeos, que são derivados das proteínas, e mandamos sintetizar, né? Existem empresas que sintetizam aqui no Brasil, existem empresas que sintetizam também em outros países. Então, nós mandamos sintetizar e recebemos a molécula pronta. No caso do vírus, ela seria efetivamente uma droga antiviral, que você, né, consumiria, como qualquer uma outra droga que você toma, para evitar ou tratar a infecção, certo? No nosso caso, a ideia é que essa molécula ela seja usada para tratamento, certo? Não para evitar as infecções, certo? Quem evita, quem faz profilaxia, são as vacinas, certo? Essa molécula, o objetivo dela é tratamento, que seria amenizar os sintomas da Covid, reduzir a severidade da doença, uma vez que a pessoa está infectada. Porque a ação dela, ela é depois que a pessoa está infectada. É como se você está gripado, vai tomar um multigripe ou vai tomar alguma coisa para dor de cabeça. Esse seria mais ou menos o efeito dessa molécula que a gente está planejando. Muitos trabalhos tentaram achar, né, algumas drogas que foram usadas para outros vírus contra esse. Algumas tiveram, sim, certa eficiência, como o Remdesivir, mas as concentrações eram muito altas, então um pouco inviabilizava, porque ao tempo que inibia o vírus era tóxico para a célula, certo? Então, realmente, hoje não se tem nada de droga que possa amenizar esses efeitos, uma vez que a pessoa pega a Covid, né? Que você desenvolve a Covid após a infecção. Então, esse é o nosso intuito, né? E uma das vantagens que nós já temos é que nós já temos dados experimentais de que essas moléculas não são tóxicas para as nossas células. Nós já testamos contra pelo menos 5 tipos de células diferentes humanas e elas não são tóxicas. O que chamou a atenção é que em testes preliminares, certo? As nossas moléculas, elas conseguiram proteger as células in vitro, tá? Contra a infecção do vírus. Tá? Nós tínhamos 2 grupos. Quando eu colocava o vírus e a célula sem os nossos peptídeos, tinha infecção, certo? Quando eu colocava vírus, os nossos peptídeos e as células, não tinha infecção. Então, a predição que nós fizemos em modelos computacionais foi reproduzida in vitro, tá? E a ação dessas moléculas contra o vírus foi numa mesma concentração que ela não apresentou toxicidade. Então, ela mostrou eficiência e segurança. Eu acredito que nós temos realmente uma molécula que é bastante promissora, né? Pelo menos nas etapas iniciais. Nessas etapas in vitro, ela se mostrou realmente eficiente e segura, né? Então, a minha confiança é que a gente pode realmente esperar algo muito interessante que possa ser utilizado. E daqui a pouco a gente volta com mais Universiência. Até já! Mata sem pena. Mata jovens, idosos, crianças. Arruína empresas e transforma trabalhos de anos em pó. Traz sofrimento, danos irreversíveis. E todo mundo corre risco de ser vítima. Já se espalhou pelo mundo inteiro. Já está aí. Do seu lado, fake news é crime. Denuncie. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito.
Natal, nunca use o celular enquanto dirige. E tem mais notícia boa chegando. Agora eu quero falar com você a respeito do capacete que lembra proteção. Mais um projeto desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará nos mostra que o equipamento pode rimar com oxigenação, ou seja, auxiliar no tratamento de pacientes da Covid-19. Vamos conferir? Em saúde aqui do estado do Ceará e que ele é fruto de trabalho, muito esforço e principalmente de solidariedade entre as pessoas que participaram do projeto, entre os profissionais de saúde que conduziram junto conosco os testes clínicos e principalmente os pacientes que usaram o dispositivo, aceitaram participar da pesquisa e acabaram se beneficiando. Fazendo registro de experimento com o elmo de base rígida, com capnografia e oximetria, registro da pressão de CPAP, atingindo um CPAP aqui de 10, 15 centímetros, fluxo de 40 litros por minuto total, misturando oxigênio e ar comprimido com umidificação em jarra e, importante, a capnografia, mostrando que não está havendo reinalação de gás carbônico. Eu acho que o ponto bonito de todo esse processo é que esse pensamento em grupo, um grupo qualificado, né, tecnicamente, institucionalmente, do ponto de vista até mesmo político e social, da visão, né, do sistema de saúde, das necessidades do Estado, esse grupo pensando junto, eu acho que acelerou muito o processo e evitou que nós errássemos, porque não havia margem de erro. O tempo era curto, era um tiro que tinha que ser dado muito certeiro, em uma coisa que desse certo, que fosse viável, não fosse só uma ideia de protótipo para a gente mostrar que era interessante, mas como exercício intelectual. Não, era para ser de fato uma coisa que pudesse ser produzida em escala, que fizesse uma diferença na ponta. Qualquer uma das entidades trabalhando sozinha, naquele momento, dificilmente teria chegado a esse mesmo resultado num prazo recorde entre o momento que esse grupo se formou, ali na virada do mês de março para o mês de abril de 2020. Até o lançamento oficial do elmo foram praticamente 90 dias. O elmo ele deve ser utilizado em pacientes que têm insuficiência respiratória hipoxêmica, ou seja, com queda do oxigênio no sangue, e que precisam de oxigênio terapia, precisam de oxigênio. Então, nesses casos, o paciente é candidato a se beneficiar do elmo e, por exemplo, uma pneumonia por Covid-19 é uma dessas situações, mas não é a única. Outras situações, como pneumonia de uma maneira geral, edema agudo de pulmão, são situações comuns que também podem se beneficiar da indicação do uso do elmo. Para usar o elmo com segurança, é essencial que o paciente esteja alerta, cooperativo, que possa participar do processo de maneira consciente e ele geralmente não pode, não pode estar comatoso, não pode estar torporoso, sonolento demais, porque ele precisa estar alerta para se comunicar com a equipe dos profissionais de saúde. Além disso, isso pode ser usado no ambiente de enfermaria e no ambiente de UTI. A vantagem de que você não usa um equipamento que é um respirador ou ventilador mecânico. Os testes clínicos foram todos eles feitos em pacientes com Covid-19, de forma moderada a grave, todos internados no Hospital Leonardo da Vinci e que estavam necessitando de altas frações inspiradas de oxigênio, ou seja, alta quantidade de oxigênio. Portanto, pacientes que poderiam ter evoluído talvez para intubação. Nesse grupo de pacientes, que foram 10, a aplicação do elmo trouxe um benefício imediato na oxigenação e um conforto na respiração e em 7 dos pacientes houve uma melhora sem precisar de intubação. O elmo ganhou não só uma página de jornal como algo interessante, mas ele, de fato hoje a gente sabe que o impacto é concreto, é possível medir esse impacto, muitos relatos de pacientes que, pelas estatísticas, teriam evoluído para um quadro mais grave
e que, dessa forma, o equipamento efetivamente salvou vidas. Compartilhar informações já é algo que faz parte do nosso dia a dia, não é mesmo? Basta a gente pegar o celular e pronto. E pensando nisso, é que pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana, no estado da Bahia, desenvolveram o portal GeoCovid. Tudo para você ficar muito bem informado a respeito da pandemia do coronavírus. O portal GeoCovid, ele é formado por 3 guias. A guia que então aparece aqui no topo da tela: casos, projeções e vacinação. A guia casos podem ser exibidos a estatística e progressão do contágio e dos óbitos de forma acumulada, contabilizado por dia, e a taxa por 100 mil habitantes, além da taxa de evolução, tanto de casos como de óbito, que mostra a tendência, se há tendência a aumento, estabilidade ou decréscimo, tanto para os casos como para os óbitos. Primeiro, você precisa definir o território, a abrangência do território que você quer examinar. A região Nordeste pode ser selecionada digitando aqui Nordeste, por exemplo, ou eu posso selecionar no próprio mapa diretamente, escolhendo aqui, clicando com o mouse, imediatamente a região Nordeste ela aparece aqui. As informações de mapa são simbolizadas nesse código de cores, aqui no caso tonalidade de vermelho, e a escala que você aciona nesse lado aqui esquerdo, você consegue visualizar a relação entre a tonalidade de cores e o número que está sendo simbolizado. A aba projeções, ela segue a mesma lógica. Eu também preciso selecionar uma região, preciso selecionar uma data. Só que a data agora, como é projeção, ela aponta para o futuro. Na projeção é necessário separar, setar, configurar um outro parâmetro, que é o parâmetro cenário. O cenário, são apresentados 3 possibilidades de cenário. Um cenário de baixa taxa de contágio, que implica aqui em elevada supressão de fluxo, ou elevada vacinação, taxa de vacinação, a moderada taxa de contágio, também moderada supressão de fluxo de isolamento social ou de vacinação, e o terceiro cenário é um cenário mais perigoso, que é o de alta taxa de contágio, quando não há isolamento social, o fluxo está livre, e a cobertura vacinal também é baixa. Além disso, é possível selecionar a demanda por leitos de enfermaria e por leitos de UTI. E o Universiência de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição.